Olá, pessoal do Me Salva. Sejam bem-vindos de volta ao nosso módulo de propriedades de uma substância pura. Nessa aula, a gente vai falar sobre a propriedade do calor específico. A gente já viu essa propriedade na equação do calor, então agora a gente vai trabalhar um pouco mais em cima disso. Para começar, eu trouxe um exemplo para a gente ver assim, quando é que o calor específico pode aparecer na nossa vida, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe para nós um pastel, tá? Faz de conta que a gente saiu para comer um pastel e esse pastel chegou na mesa, a gente pega ele com a mão, temperatura bastante agradável, aí a gente vai e dá uma mordida e queima a boca com recheio. Aí a gente se pergunta, né, como pode se a temperatura dele externa estava tão agradável? Bom, vamos fazer um passo a passo dessa situação. Quando o nosso pastel sai do forno, ele vai estar, na temperatura que estava no forno. E nesse caso, a temperatura da massa vai ter que ser exatamente igual à temperatura do recheio, que é a temperatura que estava lá no nosso forno. A partir do momento que a gente retira esse pastel do forno, ele vai começar, a perder calor para a vizinhança. Então, ele vai perder energia na forma de calor e, com isso, a temperatura dele deve diminuir. Mas, nesse momento, quando a gente começa a perder essa temperatura, a massa, ela perde mais temperatura do que o recheio. Afinal de contas, o recheio estava quente, né? A gente se queimou. Por que isso acontece? Porque esses dois materiais, eles têm um calor específico diferente. E o que é o calor específico? O calor específico, ele é a quantidade de energia que a gente precisa perder para mudar a temperatura. Então, no caso, se a gente pensar assim, na nossa massa, ela vai ter lá um calor específico X, e aí, digamos que a gente perdeu uma quantidade de calor que a gente vai chamar de Q, tá? E no caso, a quantidade de calor que a massa perdeu vai ser a mesma quantidade de calor que o recheio perdeu. Mas a temperatura da massa, ela é menor do que a temperatura do recheio, ou seja, o nosso recheio, ele precisa perder mais calor antes de mudar a sua temperatura. Isso que é o calor específico. Vamos ver, então, uma definição mais oficial do calor específico, que é: o calor específico é uma quantidade de energia, como a gente tinha falado, então, quantidade de energia necessária para aumentar ou diminuir uma unidade de massa. Então, aqui, quando a gente fala em uma unidade de massa, a gente pode estar falando, por exemplo, em quilogramas ou em mol, de uma substância em 1 grau. Então, 1 grau Celsius ou então 1 Kelvin. Bom, como a gente já estava falando, substâncias diferentes vão ter calores específicos diferentes. Eu trouxe aqui 2 exemplos. A gente tem o material aqui, o ferro, em comparação com a água. E aqui a gente tem, para aumentar em 1 grau 1 kg de ferro, a gente precisa fornecer 449 joules. Para aumentar em 1 grau 1 kg de água, a gente precisa fornecer 4.186. Então, aqui a gente pode ver, para a água, a gente precisa fornecer quase 10 vezes mais do que para o ferro para aumentar a temperatura, que a gente pode ver bem como essa questão do material, ela influencia bastante. Além disso, a gente vai ter também diferenças dentro de uma mesma substância para fases diferentes. Então, cada fase vai ter um calor específico diferente. Eu trouxe aqui, continuando com a água, a gente tem aí o calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor específico do vapor. Agora, eu queria fazer um comentário bastante importante. Quando a gente fala de sólidos e de líquidos, a gente considera que o calor específico, ele é constante. Ele não é exatamente constante, mas ele varia tão pouco que a gente pode considerar como constante. Já quando a gente está falando da fase de vapor, ou de gás, no caso, esse calor específico, ele vai depender da temperatura, da pressão e do volume. Então, ele não é constante. Por isso, toda vez que a gente estiver aí consultando um valor de calor específico para um gás, a gente precisa saber em que condições, para que condições é válido esse valor. E então, só para fechar aqui, que a unidade, que a gente vai utilizar é de energia por unidade de massa e graus. Então, a gente tem aqui, por exemplo, joule por grama e Kelvin. Bom, vamos ver agora o calor específico em processos termodinâmicos. Por exemplo, aqui a gente vai fazer 2 processos simultaneamente, tá? A gente tem
um processo onde a gente vai executar a pressão constante e um processo onde a gente vai executar a volume constante. Então, esse aqui é o nosso reservatório, onde a gente vai ter volume constante, e esse aqui é o outro reservatório, onde a gente tem aí um sistema de pistão, e aqui a gente vai ter a pressão constante. Dentro desses dois recipientes, a gente tem aí o gás, né, CO2, dióxido de carbono. E o que a gente vai fazer é aumentar a temperatura destes dois em 1 grau. A massa de gás nos dois reservatórios é igual e é 1 kg. Se a gente fizer, então, né, a medição de quanta energia a gente está fornecendo para os dois sistemas, para realizar os dois processos, a gente vai encontrar que, para o processo onde a gente tem o volume constante, a gente vai ter que fornecer 655 joules. E se a gente medir quanta energia a gente precisa fornecer para o processo onde a gente tem a pressão constante, a gente vai ter 844 joules. Então, aqui já mostro para vocês que a gente tem dois tipos de calor específico. Um calor específico que é chamado CP, quando a gente está fazendo um processo a pressão constante, e um calor específico chamado CV, que é quando a gente está realizando um processo a volume constante. E a gente pode ver aqui também que o CP ele é maior do que o CV. E isso é uma verdade sempre. O CP ele é sempre maior do que o CV. E por que isso? Se a gente for parar para pensar nesse sistema de pressão constante, conforme a gente vai aumentando, né, a temperatura desse gás, ele vai se expandir, aumentando de volume. E esse aumento de volume, ele é aquele trabalho PV. Então, além da energia fornecida para aumentar a temperatura, a gente também precisa fornecer energia para realizar o trabalho PV. Por isso que, para um sistema de pressão constante, o CP ele vai ser sempre maior do que o CV. Além disso, a gente tem uma propriedade também que a gente trabalha, né, na termodinâmica, que é chamada de coeficiente de Poisson, que é esse símbolo aqui, que é a relação de CP por CV. Então, cada gás vai ter aí a sua relação CP-CV. Continuando aí em simulação de processos termodinâmicos, vamos fazer agora para um sistema fechado compressível simples. No nosso caso, aqui a gente vai fazer esse processo em quase equilíbrio, ou seja, cada pequena modificação, né, ele vai entrar em equilíbrio. E aqui a gente vai fazer como a gente fez no exemplo anterior. A gente vai fazer o aquecimento de um gás que está num sistema de pistão-cilindro. Vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica para esse sistema. Se a gente lembra bem, né, na primeira lei da termodinâmica, a gente tinha uma variação de energia, e aí a gente tinha como parcelas a energia cinética, a energia potencial e a energia interna. E toda essa variação, ela deveria ser aí devido à transferência de calor ou à realização de trabalho. Muito bem, a gente viu que a gente pode simplificar, por exemplo, para esse sistema, a energia cinética a zero e a energia potencial a zero. E aí, a gente vai isolar o calor aqui nessa expressão e vamos ficar, então, com uma expressão que o calor vai ser igual a energia interna, mas esse trabalho, nesse caso, vai ser somente aquele trabalho PDV. Então, aqui a gente vai ficar com PDV. Agora, a gente vai trabalhar com essa expressão em duas situações que a gente viu antes, a volume constante e a pressão constante. Se a gente pensar primeiro em volume constante, a nossa expressão ela vai se simplificar e ela vai ficar desta maneira. E aí, então, se a gente lembrar de como é que era a expressão do calor, né, para aumentar a temperatura de uma substância que a gente já viu, era essa daqui, vamos substituir aqui e a gente vai ficar com du é igual a mc dt. E aí, então, agora a gente vai isolar o C, nesse caso a gente vai chamar ele de CV, porque ele é a volume constante, e aí a nossa expressão vai ficar 1 sobre a massa. E aí, no caso, como a gente falou, né, o CP ou o CV, eles podem depender da temperatura, da pressão e do volume. Nesse caso, a gente vai fazer, então, a derivada parcial da temperatura, mantendo aí o volume constante. Então, essa
é uma maneira de a gente relacionar o calor específico com a energia interna, por exemplo. Vamos fazer a mesma coisa agora para a pressão constante. Muito bem. Para a pressão constante, a gente vai ficar com aquela nossa expressão inicial. Eu vou reescrever aqui que a gente não lembra mais. Quando a gente tem a pressão constante, a gente pode dizer que este valor aqui, ele é igual a entalpia. A gente falou isso na aula de entalpia. E aí, então, a nossa expressão do calor vai ficar igual a aí, variação de entalpia. Se a gente fizer aí aquela mesma relação que a gente tinha antes, né? E substituir essa expressão, a gente vai ter, então, que o nosso dH vai ser mCdt. E aí, a nossa expressão para o Cp vai ser 1 sobre a massa, multiplicando a derivada parcial da entalpia com a temperatura, mantendo a pressão constante. Essas são relações que a gente utiliza bastante quando a gente está falando da termodinâmica com sistemas gasosos, onde a gente relaciona aí o calor específico com a entalpia ou com a energia interna. Então tá, pessoal, nessa aula a gente viu qual é o conceito de calor específico, a gente viu que o calor específico ele varia para cada substância e também em uma mesma substância para cada fase dessa substância. E depois a gente viu como é que fica a expressão do calor específico quando a gente tem processos a volume constante e processos a pressão constante. Espero vocês nas próximas. Tchau, tchau.